Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 28 de agosto, sábado, a Igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória do grande Santo Agostinho. Agostinho, bispo e doutor da Igreja, homem de profundo conhecimento, mas também de uma profunda experiência de conversão. Peçamos ao Deus da vida que, a exemplo deste grande homem, tenhamos um amor tão grande, tão terno, a este Deus que nos criou. E iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil,
jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato de Santo Agostinho. Agostinho nasceu em Tagaste, no norte da África, em 354 e faleceu em Hipona, na mesma região, em 430. Nesta cidade foi aclamado bispo pelo povo, mistério em que se revelou zeloso, vigilante, pai dos pobres e mestre insuperável de espiritualidade. Seu pensamento iluminou quase todos os pensadores dos séculos posteriores. Entre suas obras imortais emerge sua autobiografia, Confissões e A Cidade de Deus. Com esse doutor da Igreja, aprendamos a valorizar a cultura sem descuidar da prática da caridade. Amados irmãos e irmãs, portanto, hoje temos a alegria de celebrar a memória de Santo Agostinho. Olhar para o Evangelho de hoje e para a vida de Santo Agostinho, nós percebemos uma grande sintonia. Nós percebemos, então, do patrão que vai viajar, um homem que sai para ir para o estrangeiro e confia os seus bens aos seus empregados, conforme cada um podia receber e também trabalhar este talento. Agostinho não é desconhecimento de ninguém, ele vive um processo de conversão profunda. Grandes promotores desta vivência em sua história, primeiramente a sua mãe, Santa Mônica, e também Santo Ambrósio, procuram viver e contribuir para que Agostinho possa viver este encontro com o próprio Senhor Jesus Cristo. E este encontro com Deus vivo e verdadeiro que o criou e ama. É de Santo Agostinho a célebre frase: Deus nos criou sem a nossa participação, porém não vai nos salvar sem que nós não possamos estar ajudando. Em que sentido? Nós precisamos colaborar, nós precisamos querer e ir ao encontro. Portanto, amados irmãos e irmãs, no dia de hoje, ao se deparar com a vida de Santo Agostinho e com o Evangelho que diz respeito ao reino dos céus, a este reino que deve ser trabalhado, a este reino que deve dar fruto, cada um de nós somos convidados a ser servos bons e fiéis, e isto nos remete, amados irmãos e irmãs, ao que nós vínhamos refletindo anteriormente. Se não me falha a memória, na quinta-feira, o Evangelho de São Mateus nos convidava a ouvir esta mesma expressão. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 45. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Então nós estamos diante deste mistério, capítulo 24 e 25, deste mistério do reino que se configura a este bom patrão que confia aos seus empregados, aos seus discípulos, o mistério do cuidado. Assim, amados irmãos e irmãs, no dia de hoje peçamos ao Deus da vida que sejamos fiéis ao talento que o Senhor nos concedeu. Sejamos fiéis a tudo aquilo que o Senhor nos concede em nossa caminhada, em nossa vivência, para que também estejamos em conformidade com aquilo que São Paulo diz à comunidade dos Tessalonicenses: irmãos, não é preciso escrever-vos
a respeito do amor fraterno, pois já aprendestes de Deus, mesmo a amar-vos uns aos outros. É o que já estáis fazendo com todos os irmãos em toda a Macedônia. Então, este amor para com os irmãos é fruto do amor para com Deus. Santo Agostinho vive isto profundamente em sua experiência de conversão. Nas Confissões, o relato da experiência da conversão nos leva a Santo Agostinho, que escuta uma voz de criança cantando como que um cântico de roda de ciranda, dizendo: toma e lê. Ele toma a palavra de Deus, abre, e esta palavra cai sobre o livro de São Paulo, a carta de São Paulo aos Romanos, e ao ler ele se enxerga, ele consegue se ver em toda aquela realidade. Não há isto, não há aquilo. Ele dizia, parece que o apóstolo está me descrevendo. E de repente, a partir desta experiência, ele nos concede um dos mais belos poemas da literatura católica, poderíamos assim dizer, que diz respeito justamente a esta conversão. Te convido, quando tiveres um tempo, a procurar. O poema, ele toma esse sentido: tarde te amei. Ele diz mais ou menos assim: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei, eis que te procurava fora, quando na verdade estavas dentro. Então este Deus que habita no mais íntimo de nós, se faz presente em nossa vida. Ele que nos ajuda então a vivenciar e fazer com que o talento possa dar frutos, possa render na causa da vivência e do cuidado do reino de Deus que o próprio Senhor nos confia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.